Boa noite, estamos começando pontualmente às 8 horas, a nossa live de hoje. Estou transmitindo aqui para o Facebook e para o Instagram. Estou tentando olhar para as duas câmeras. Tudo bem, gente? Conforme vocês vão chegando, vão mandando um oi para eu saber que vocês estão por aí. É sempre gostoso estar transmitindo com vocês aqui presentes. Olha, a Valéria está aí, que legal, Valéria, lá de Madrid. Obrigada pela presença de vocês. Hoje eu quero falar sobre esse tema. Não esquece de mandar um oi, hein? Ah, que legal, a André mandou um oi, a Mara mandou um oi, minha tia querida. Vão mandando um oi aí, uma boa noite, para eu saber que vocês estão por aí. Obrigada pela presença. A Cristina também de Salvador. Legal, gente. Bom saber que vocês estão por aí. Barcelona, é verdade. Falei Madrid, errei. Valéria, linda. Obrigada, Valéria. Então, o que eu quero comentar com vocês... Agora eu resolvi fazer a live no horário nobre aqui, né? Fazer um pouco mais tarde. Algumas pessoas falaram para mim, poxa, Ju, às vezes você faz cedo, às vezes faz no meio da tarde, é difícil de acompanhar. A live, só lembrando, ela sempre fica aqui na linha do tempo, né? Quem está vendo no Facebook. No Instagram, ela fica por um dia, no Stories. E depois eu coloco ela, eu gravo ela e coloco ela no YouTube também. Então, se você quiser, você não consegue ver online, não consegue ver ao vivo, né? Hoje você está conseguindo, mas se tiver alguma outra que você não consiga ver ao vivo, você consegue assistir depois. Mas eu quero hoje falar sobre o campo morfogenético. O que eu resolvi comentar e falar sobre isso? Eu recebi essa pergunta, as pessoas me mandam, né, e-mails ou comentários, às vezes nos posts, nos vídeos, e eu recebi essa pergunta. E eu também recebi essa pergunta, eu recebo essa pergunta com muita frequência no curso de constelação que eu faço, né? No curso online de constelação, que está, inclusive, com as vagas abertas. Eu coloquei aqui em cima, né, a notificaçãozinha no Facebook, quem tiver interesse de participar. E quem está no Instagram está no link da bio também. E é uma pergunta que todo mundo faz. Fala, poxa, Ju, como que a gente consegue, então, entrar no campo? Ou a gente sentir o que está acontecendo no campo? É uma resposta um pouco complexa, é simples de fazer e é um pouco complexa. Eu quero só dar um passinho para trás, se você chegou, se você caiu de paraquedas aqui, né, e está ouvindo falar sobre constelação pela primeira vez, eu quero comentar com você. Ah, a Soraya entrou também, a Andressa, olá meninas, tudo bem? Obrigada pela presença de vocês. Então, assim, dando só um passo para trás, falando sobre a constelação em si e o que é o campo, né? Porque quando eu começo a falar como acessar o campo, você pode falar, tá bom, mas o que é o campo? A constelação, como eu sempre digo, é uma representação. A gente representa por meio de bonecos ou quando a gente faz com pessoas, a gente representa por meio de pessoas, né, ou objetos, enfim. Aí, quando a gente faz essa representação, significa que a gente se conecta com a informação que a gente está vendo, que está na nossa frente. Quando a gente faz isso, a gente está acessando um campo de informações. E esse campo de informações é o campo morfogenético. Hoje eu não vou falar das ordens do amor, que é o que a gente busca, né, quando a gente está olhando para o campo, é o que a gente olha para buscar o equilíbrio naquele sistema. Mas eu vou então falar como que a gente chega neste campo. Que legal, Fernanda está aí, obrigada pela presença, Diego também. Que bom, gente. Obrigada, Cleide. Muito legal, gente. Obrigada pela presença de vocês. Bom, então, o campo é esse campo de informações, né? Uma das minhas amigas que me apresentou a constelação, na verdade, a Mari Cordeiro, ela falava assim, o campo é como se fosse a nuvem, né? A gente faz um download das informações quando a gente entra numa constelação. A gente se conecta com essa nuvem, com esse tanto de informações que existem aí disponíveis para a gente, e a gente recebe essa informação. E essa informação é o que está no nosso inconsciente, que está no inconsciente do nosso sistema familiar. O que é essa nuvem? A gente não costuma dizer que, né, não sei se alguns de vocês já passaram por isso, por alguma situação assim, a gente está pensando numa pessoa e aquela pessoa liga para a gente no dia seguinte. Ou você está lembrando muito de alguém e aí, né, essa pessoa vem te procurar. Ou mesmo você procura alguém, a pessoa fala, nossa, pensei em você.
essa informação, ela diz que nós todos estamos muito conectados, né? Eu já fiz várias constelações em que a gente mexe, ou seja, a gente fala com as pessoas que estão aqui, né? Tem uma pessoa só constelando comigo, uma constelação individual, a gente mexe com várias pessoas do sistema familiar, e depois quando a pessoa chega em casa, as pessoas estão diferentes, ou reagem ou falam coisas diferentes e tal. Então, essa informação e essa troca de informações que acontece neste campo, que a gente chama, então, de campo morfogenético. Quem estudou muito sobre o campo morfogenético foi um britânico chamado Rupert Sheldrake. Ele estuda bastante ainda, na verdade, ele é um biólogo. Ele escreveu vários livros sobre isso. Se vocês quiserem mais informações, vale a pena pesquisar, porque é bastante interessante o trabalho que ele fez e que ele faz falando sobre o campo. Ah, que legal, Elô tá aqui, Franciele, Elaine. Obrigada pela presença, meninas. A Camila também. Que bom, Cá, que você tá aqui. Legal, gente. Obrigada pela presença. Vão chegando, vão falando oi aí para eu saber que vocês chegaram. Vão mandando coraçãozinho que eu gosto. Se vocês estão gostando, manda joinha aí, manda um coraçãozinho que a gente continua. Enfim, então, falei o que é o campo. Como que a gente se conecta, então, com o campo? Como que a gente acessa? Para a gente fazer uma constelação, a gente precisa acessar as informações do campo. Ou seja, a gente precisa se conectar com aquela pessoa que está ali com a gente para fazer uma constelação. Ou quando a gente vai fazer a gente com a gente mesmo, né, uma visão nossa, como eu falo, de fazer movimentos de autoconstelação, a gente também tem que conectar com a nossa informação do nosso inconsciente, né? Não é o que está na superfície. Tem um físico, um ativista quântico, na verdade, chamado Amit Goswami. Ele faz também bastante, ele é indiano, ele vem bastante para o Brasil, ele faz algumas palestras, alguns cursos aqui. E ele desenhou um modelo do quântico do homem, e ele fala que o homem tem vários corpos. Tem o corpo físico, tem o corpo metabólico, tem o corpo vital, né, que são os corpos, assim, o corpo físico é a matéria, o corpo metabólico é quando a gente transforma substâncias, o corpo vital são os nossos sentimentos, a nossa força interior. Tem o corpo mental, que é o corpo que a gente usa no racional o tempo todo, na verdade a gente normalmente para aí, que é o racional, a gente fica na razão, na racionalidade mesmo, eu estou repetindo o nome racional, mas é isso, a gente fica no mental, na razão, no racional. Só que existe um outro corpo acima deste mental, que é o supramental. E, gente, eu estou falando isso já é matéria, já é conteúdo do primeira aula do grupo, né? Eu quis antecipar e falar um pouquinho isso aqui, porque realmente é algo que as pessoas têm bastante curiosidade. Quando a gente enxerga, então, o homem com todos esses corpos, um dentro do outro, né? Nós temos tudo isso aqui, a gente tem um outro corpo que chama supramental. O supramental é o que conecta a gente com a nossa intuição, é o que conecta a gente com o universo, com essas energias que a gente não vê, mas que a gente sente. De alguma maneira a gente percebe. Quando a gente abre este canal, a gente consegue, então, acessar informações desse canal. A gente, quando criança, vocês sabem, né, que as crianças, elas se conectam, elas têm muito mais intuição, elas choram quando elas percebem que os pais estão tristes, ou elas estão super felizes, enfim, elas sabem quando as coisas estão acontecendo, e as crianças, elas dão muitas informações pra gente, porque elas não têm tantos filtros. A gente, conforme vai crescendo, a gente vai fechando o nosso corpo supramental. Vou olhar um pouquinho pro Instagram agora. Mara tá lá, a Mira entrou também, que legal, gente, obrigada pela presença. Então, o que eu estou dizendo é assim, quando a gente vai crescendo, a nossa vida, o nosso desenvolver, a gente está muito no racional, né? Só para a gente ver, eu trabalhei muitos anos em empresas, né? E agora eu trabalho com a constelação, trabalho muito neste outro campo que é o que da intuição, que é o supramental. Dentro de empresas, a gente sabe o quanto a gente tem que criar algumas máscaras para sobreviver, para entender, para entregar. A gente é cobrado pelo mental, a gente é cobrado pelo racional e a gente se fecha muito. Quando a gente começa a acessar a nossa intuição, ou seja, quando a gente abre este canal, aí sim a gente começa a ter as informações
que são, por exemplo, as informações do campo morfogenético. Então, como que eu faço? Quando eu vou conduzir uma constelação, eu simplesmente me concentro e estou 100% presente naquele momento. Né? Por isso que eu também pratico meditação de atenção plena, chama Mindfulness, e é esse exercício que eu faço. Na verdade, eu não faço esse exercício antes de começar cada constelação. Eu faço isso todos os dias de manhã. É uma meditação que vai me trazer para o meu centro. E isso eu recomendo todos vocês fazerem, porque isso é muito bom, a gente voltar para o nosso centro. Quando a gente está no nosso centro, a gente consegue identificar tudo o que acontece aqui dentro, né? Então, a gente consegue entender o que é mental, o que a minha mente está dizendo e o que eu estou sentindo, que é bem diferente, né? Só que a gente confunde. Então, às vezes, a nossa mente, pelo fato de ter acontecido alguma coisa difícil no dia, pelo fato de a gente ter recebido uma fechada no trânsito, pelo fato de alguém ter falado alguma coisa ruim pra gente, a nossa mente vai para um lado negativo. Não necessariamente o meu corpo estava sentindo aquilo, mas quando a mente vai para o negativo, se a gente não tem essa percepção, a gente vai tudo para o negativo. Então, quando a gente faz uma meditação e a gente vai numa percepção, a gente consegue mais facilmente perceber o que é a minha mente, o que é meu sentimento, o que é meu corpo, enfim. Quando a gente consegue, então, acessar, como eu estava dizendo para vocês, esse outro nível, que é o supramental, a gente consegue acessar a nossa intuição, né? E a gente consegue, desta maneira, ter as informações do campo morfogenético, como eu estou dizendo, né? Então, quando a gente conduz uma constelação, um movimento de constelação, ou quando a gente faz para a gente mesmo e começa a ouvir um pouco, né, o que a gente diz, eu estou ouvindo meu coração, eu estou ouvindo minha intuição, é isso, é essa informação que existe, ela está aí, é só a gente se abrir para ela, tá? Espero que tenha ajudado, que tenha trazido luz a esse tema para vocês, porque é um tema muito interessante, que vale a pena a gente estudar mais, que vale a pena a gente saber mais, porque realmente é um campo de estudo para a gente aprender muito mais sobre isso também, tá? No grupo de constelação que eu faço, no grupo online, eu dedico, como eu falei, a primeira aula para a gente entender as ordens do amor mais profundamente, as leis sistêmicas, e a gente falar também sobre tudo isso, como a gente se conecta com o campo, como que a gente consegue entender o campo e a nossa intuição, como que a gente percebe tudo isso. Depois, nos outros módulos, a gente vai olhando para a constelação em diversos aspectos. Num módulo, a gente olha para relacionamentos, outro a gente olha para prosperidade, para dinheiro, outro a gente olha para carreira, até esqueci. Outro a gente olha para carreira, para profissão, para escolhas profissionais, e depois no último, são 5 módulos, a gente olha para métodos de constelação e as frases de cura que a gente usa na constelação. Eu sempre passo exercício de uma semana para outra, a gente cria um grupinho no WhatsApp, com os participantes, são 10 no máximo, 10 a 12 participantes, a gente cria um grupinho e a gente vai trocando muito ao longo da semana e eu vou passando exercícios, enfim, para quê? Para que a gente vá conseguindo cada vez mais se conectar. O mais importante é isso, a gente ter o conhecimento, estudar a fundo as ordens do amor, como o Bert falou, enfim, como a gente também está evoluindo muito nesse tema, e também a gente se conectar com essa intuição, com esse supramental, que é o que eu quis dizer, quis trazer para vocês hoje, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, pode deixar seu comentário, vou adorar ler, vou adorar receber esses comentários, seus feedbacks. Se você gostou também, acha que mais gente pode se beneficiar desse conteúdo, pode compartilhar, vou adorar saber. Ele vai estar, como eu falei, disponível na linha do tempo, aqui no Facebook, eles ficam aqui na linha do tempo, e eles ficam também eu vou copiar ele, depois eu vou colocar ele no YouTube. Quero agradecer muito, a Cecília está aqui, Flávio está aqui, Cleide entrou, Priscila está aqui, ó, Priscila, Cleide, Diego, Fernanda, todas as pessoas que já passaram pelo grupo, né, já passaram pelo curso. Muito legal, gente, ter vocês por aqui, adoro ter esse contato com vocês assim tão próximo, né, foi muito bom. Gente, vocês podem deixar, enfim, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, né, depois eu entro aqui para responder para vocês, e se quiserem, estou sempre à disposição, tá bom? Um beijo, a gente se vê na próxima live, tá bom? Beijão, tchau, gente.